Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 26, versos 11 a 13. Levítico, capítulo 26, a partir do verso 11 ao versículo 13. Muitas pessoas não gostam muito de ler o livro de Levítico, que é muito chatinho, dizem. Mas se você quer saber como cultuar a Deus, a forma de cultuar a Deus, você precisa ler Levítico, o livro de Levítico. Há algo muito interessante, principalmente no capítulo 26, quando Moisés ele escreve sobre as bênçãos decorrentes da obediência. O culto é gratidão ao Senhor, é obediência ao Senhor, e é motivo que nós temos para agradecer a Deus, de adorar o Senhor. E quando nós somos cristãos, nós precisamos andar de cabeça erguida. Levítico, capítulo 26, Levítico 26, a partir do verso 11 até o versículo 13. O cristão, ele precisa andar de cabeça erguida. Quantas vezes a gente usa uma expressão e ouve uma expressão, não, você tem que ir de cabeça erguida, não é isso? É exatamente isso que Deus pede ao seu povo. Ele nos ensina através de Levítico, esse livro que fala mais sobre liturgia, sobre o culto, e ele fala no versículo, principalmente no versículo 13, olha, ande de cabeça erguida. Olha o que diz o texto, Levítico 26, 11 a 13. Porém o meu tabernáculo, a sua presença no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Agora o verso 13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos por esta rica oportunidade de meditar a tua palavra, que possamos, ó Deus, aplicar no nosso coração, no nosso viver, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O cristão é um ser corajoso. O cristão deve ser corajoso. Ele deve andar de cabeça erguida, reconhecendo a sua liberdade em Cristo. Nós sabemos que o pecado ele traz para nós consequências gravíssimas. O pecado traz para nós tristeza, o pecado traz para nós um peso na nossa mente, na nossa cabeça, nos nossos ombros, e que muitas vezes as pessoas elas andam frustradas, andam com um peso, andam sobrecarregado. E é interessante que em vários momentos da Bíblia o Senhor Jesus ele convida para todos que estão cansados. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O pecado traz para a humanidade momento de grande agonia, de sofrimento. Há momentos bons, não podemos esconder, o pecado é bom, mas o pecado ele destrói. Muitos não sabem, não conseguem refletir as consequências do pecado, e que levam a vida e chega a certo momento em que ele não consegue andar de cabeça erguida pelas acusações, pelos sentimentos de culpa, pelas acusações, pelas lutas, pela luta interior do homem envolvido no pecado. E aqui nesse texto nós podemos ver algumas coisas interessantes. É interessante que o cristão ele é um ser corajoso e ele avança em meio aos perigos. Todos nós passamos por perigos físicos, perigos de todos os dias, mas também perigos espirituais. Somos tentados todos os dias a afastar da presença de Deus, somos testados a todo dia a estar longe da presença de Deus. Há um autor que diz, o Gary Collins, ele diz o seguinte: a coragem não consiste na ausência de medo ou ansiedade. Considera Gary Collins,
mas na capacidade de prosseguir mesmo quando tememos. Nós estamos trabalhando, encerramos no domingo passado uma série de mensagens que a ordem é marchar, é avançar. É exatamente isso, é marchar de cabeça erguida, porque Deus está conosco. É marchar de cabeça erguida, ainda que o diabo venha nos acusar, mas a partir do momento em que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e reconhecemos que Jesus morreu em nosso lugar, nós podemos andar de cabeça erguida, porque Jesus mudou a nossa história. Podemos andar de cabeça erguida, porque uma vez que Satanás venha nos acusar dos nossos pecados, nós podemos então dizer que Jesus Cristo morreu no meu lugar, eu me arrependi dos pecados, eu ando de cabeça erguida, porque eu sou uma nova criatura. Eu ando de cabeça erguida porque Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu ando de cabeça erguida porque eu abandonei o pecado e agora Jesus é quem controla a minha vida. É o Espírito Santo de Deus quem nos ensina, é a direção do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Não se deixe abater pelos problemas, erga a cabeça. Não é porque as coisas são difíceis que não temos coragem, é por não termos coragem que os tornamos difíceis. De erguer a cabeça em meio às adversidades e ter a convicção de que o Senhor cuida de nós, de que Ele tem cuidado de nós. E nesse versículo 13, nós podemos ver aqui, Deus Ele nos dá 3 motivos para andarmos de cabeça erguida. Que você hoje possa sair daqui de cabeça erguida, porque há 3 motivos que Deus nos garante esta decisão. O primeiro motivo é quem Ele é. Olha no verso 23, na parte A, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A nossa expressão demonstra a quem nós servimos. Então o primeiro motivo de andar de cabeça erguida é saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o meu Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas, inclusive do seu povo. Há uma frase muito interessante de Hudson Taylor. Ele disse o seguinte: ele pendurava na sala de sua casa 2 placas escritas em hebraica. A primeira placa dizia Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Na outra placa ele colocava Jeová Jiré, e o Senhor Ele proverá. Ele viveu e morreu nessa fé. Ele andava de cabeça erguida porque ele sabia quem é Deus. As coisas vêm sobre nós, as dificuldades vêm sobre nós para nos entristecer, para nos colocar de cabeça para baixo, para nos colocar desanimado, para nos colocar abatido, mas agora eu posso erguer a cabeça, eu posso andar de cabeça erguida porque eu sei quem é Deus. Você sabe quem é Deus na sua vida? Você sabe quem verdadeiramente é o Senhor da sua vida? Isso vai demonstrar da maneira que nós andamos. Andamos não porque nós somos melhores, andamos porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que está nos guiando. Então o primeiro motivo a você erguer a cabeça, você vai dizer quem Ele é, quem é o seu Deus. Se você colocar o seu Deus como seu trabalho, você vai ter medo. Se você colocar o Deus no seu trabalho, colocar a direção na sua vida, na sua profissão, nas coisas desse mundo, você vai ter medo. Você vai começar a andar cabisbaixo, você vai ficar inseguro, você vai ficar com incertezas. Mas quem Ele é? Moisés chama o povo dizendo o seguinte: olha, o motivo para você andar de cabeça erguida é reconhecer quem Ele é. E quem Ele é? Versículo 13 diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não há o que temer, não há motivo para recuar, não há motivo de ter ansiedade. Paulo deixa bem claro: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazer conhecido diante de Deus, com orações e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Quem é o seu Deus? Ele te faz erguer a cabeça? Ou você tem dúvida a quem você serve? Mas a segunda razão, o segundo motivo que nós precisamos andar para andar de cabeça erguida, primeiro quem Ele é, o segundo o que Ele fez. Olha no verso 23 ainda, no verso 13, na parte B, diz:
que os tirei da terra do Egito, para que não fosse escravo dos egípcios. Então o que me faz andar de cabeça erguida é quem é Ele, é o Deus Todo-Poderoso e o que Ele fez. Deus, Ele libertou seu povo da escravidão do Egito. Cristo nos libertou da escravidão do pecado, da morte, nos livrou do diabo. Pela graça de Deus estamos livres de qualquer tipo de jugo. Pela graça de Deus eu posso andar, porque quando eu estava no pecado, quando o pecado dominava o meu coração, a minha mente, eu andava cabisbaixo, trazia sentimento de culpa, trazia incerteza, trazia angústia, trazia vergonha. Então é óbvio que eu andava de cabeça baixa, com vergonha, com sentimento de culpa, sendo acusado por Satanás o tempo todo, mas Cristo morreu no meu lugar, Cristo me deu a liberdade, Cristo perdoou os meus pecados, e eu posso andar de cabeça erguida, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é o Senhor, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele perdoou os meus pecados, eu sei que Ele morreu na cruz no meu lugar, eu sei que vou ressuscitar no último dia, eu sei que a minha morada está garantida na eternidade por Jesus, não há outra forma. Então o que me faz andar de cabeça erguida, o que faz andar o cristão de cabeça erguida, é saber o que Jesus fez. Você reconhece o que Jesus fez na sua vida? Você reconhece que Ele perdoou os seus pecados? Você reconhece que toda honra e toda glória sejam dadas somente ao Senhor? Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31, e nós vamos ver aqui lições extraordinárias, quando fala, nada nos separará do amor de Deus. Irmão Carlinhos cantou aqui, né? Nada nos separa desse amor. Olha o que diz aí Romanos 8, de 31 a 39, diz o seguinte: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará contra a acusação, contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separar, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. É isso que me faz andar de cabeça erguida. É isso que me dá coragem de dizer no meu coração para as pessoas: eu sou crente em Jesus, porque eu creio no seu amor. É isso que me dá alegria, motivo de poder falar do amor de Deus, de poder falar da grandeza de Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele fez na minha vida, o que Ele fez pela oportunidade. Eu ando de cabeça erguida porque foi o próprio Jesus, só Jesus é quem ergueu a minha cabeça e me dá autoridade de dizer: você pode andar pelo poder do nome de Jesus, porque nem a morte, nem anjos, nada nos separará desse amor. É alegria no coração de poder você dizer que você pertence a Jesus, de você dizer, de você falar, de você testemunhar, de você falar da graça de Deus, de poder viver na presença de Deus. É isso que me faz andar de cabeça erguida. Acho muito interessante, quando lá no hospital hoje, fazendo algumas visitas, visitando o Maico, orando com o Maico, depois fomos para o quarto daquela jovem, já esqueci o nome, Alexa, ali eu fui orar com ela, depois fui orar com a menina da fisioterapia, e a gente faz com alegria, porque é Cristo no nosso coração. Precisamos, meus amados irmãos, ter alegria no coração de falar do amor de Deus. Temos que ter alegria, andar de cabeça erguida e dizer que Cristo nos salvou, Cristo perdoou os nossos pecados.
Temos que ter alegria no nosso coração e reconhecer o que Ele fez. Ele morreu na cruz, Ele perdoou os nossos pecados, Ele mudou a nossa história, e é isso que me faz andar de cabeça erguida. Mas em terceiro e último motivo, que nos motiva a andar de cabeça erguida, é o que Ele deseja para nós. O que o Senhor deseja para nós? Olha, está no versículo, exatamente no versículo 13, na parte final de Levíticos. Olha o que diz aí, Levítico 26, 13. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Terceiro motivo, o que Ele deseja para nós, é que nós venhamos andar de cabeça erguida, glorificando Ele, porque foi Ele quem ergueu a nossa cabeça. O pecado nos entristece, o pecado nos faz olhar para baixo, o pecado pesa os nossos ombros, a nossa mente. A graça de Deus nos restaura, a graça de Deus nos leva para olhar para cima. Paulo dizendo aos Colossenses: buscai as coisas que estão de cima, na dependência de Deus. Sempre o Senhor requer de nós que venhamos olhar para cima, olhar para o seu poder, andar de cabeça erguida, reconhecendo que Deus nos libertou para que andemos direito e em perfeita liberdade. Meu amado, você é livre. Você é livre para obedecer a Deus. Agostinho diz o seguinte: o homem é mais livre quando controlado apenas por Deus, porque é uma liberdade plena, uma liberdade verdadeira. João 8,32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. É Ele que nos faz andar de cabeça erguida. Porque por nós, irmãos, quando a gente olha por nós, quando a gente olha para dentro do nosso coração, a gente vê tanta tristeza, a gente vê tanto pecado, a gente vê tantas ilusões, e aí nós ficamos tristes. Eu gosto muito da expressão de Davi no Salmo 32, quando ele diz: enquanto eu guardei silêncio, os meus ossos apodrecendo. Traduzindo, podemos dizer assim: enquanto eu não confessei os meus pecados, eu não tinha alegria. E verdadeiramente ele não tinha alegria, que lá no capítulo 51 de Salmo, e no versículo 12, ele diz: restitui-me a alegria da salvação. A tristeza traz para nós olharmos para baixo, sem perspectiva de vida, sem visão, sem perspectiva do futuro, sem perspectiva do amanhã. Mas Davi disse: então confessei-te o meu pecado. Ele perdoou os meus pecados, as minhas transgressões. E ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Podemos dizer, se os irmãos darem liberdade, podemos dizer, praticamente o que nós estamos estudando nessa noite, é dizer: Senhor, eu quero andar de cabeça erguida outra vez. Eu quero andar de cabeça erguida outra vez. Porque quantas vezes, quantas circunstâncias nos faz olhar para baixo. Quantas circunstâncias nos faz desanimar. Mas o Senhor nos diz nessa noite: o que eu desejo para vocês é que vocês andem de cabeça erguida, porque eu erguei a cabeça de vocês. Então, meus queridos, ore baseado nessa promessa, ore baseado nessa promessa e viva bem, viva na dependência plena do Senhor. Você é verdadeiramente livre, você anda de cabeça erguida, por desfrutar dessas promessas, porque são pastos. Quando Moisés clamou a Deus, e Deus falou para Moisés: diga ao povo que marchem, é porque em meio às adversidades, Deus estava dizendo para aquele povo: ande de cabeça erguida, creia no meu poder, creia nas minhas promessas. Hoje estava em casa conversando com a Jerusa, e a gente estava falando exatamente do Márcio, da Linderleia. E quando eu estava olhando esse sermão, preparando essa mensagem, o que Deus quer, Márcio, para você, para a Linderleia: ande de cabeça erguida. É isso que Deus quer. O diabo faz de tudo para nos desviar. O diabo faz de tudo para a gente olhar para baixo,
para não ver a graça de Deus, para não buscar as coisas do alto, ande de cabeça erguida, porque você sabe quem vocês estão servindo e o que Ele fez e o que Ele pode fazer. Esse é o desejo para cada um de nós, ande de cabeça erguida. E comecei a lembrar de tantas outras pessoas, comecei a lembrar de mim, quantas vezes andamos cabisbaixo, mas a promessa do Senhor, que o desejo de Deus para mim, ande de cabeça erguida. Você tem motivo para erguer a cabeça, ande na presença do Deus Todo-Poderoso, creia no poder de Deus. O pecado nos leva para a vergonha. E aí nós podemos lembrar claramente quando Adão e Eva lá no jardim, antes do pecado, Deus vinha toda a tarde conversar com eles, certamente olhando para as coisas, talvez contemplando, ouvindo a voz de Deus, olhando para as aves, olhando para os animais, tendo uma liberdade, uma tranquilidade, até que o pecado tirou a visão, e eles começaram a olhar para baixo, eles perderam a altitude da visão, eles se esconderam de Deus, ficaram com vergonha de Deus, ficaram com vergonha, se esconderam, e aí Jesus, aí o próprio Deus, e aí antes eles começaram a pegar folhas de árvore para tampar a vergonha, mas não adianta, eles continuavam olhando para baixo, até que Deus, o próprio Deus, matou um novilho e pegou a pele, e eles se vestiram com a pele do animal, porque para erguer a cabeça, só se pode erguer a cabeça quando a pessoa é lavada pelo sangue, e nós andamos de cabeça erguida, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus, porque é Ele quem nos libertou, é Ele quem ergue a nossa cabeça, é Ele quem nos dá alegria, é Ele que nos dá segurança, é Ele que nos dá a certeza da salvação. O pecado nos leva para a vergonha, para o abandono, para o esconderijo, para a tristeza, mas Deus nos salvou para andarmos de cabeça erguida. Então reconheça hoje, meus irmãos, reconheça 3 motivos: quem Ele é, por que eu vou continuar andando de cabeça baixa, quem é o meu Deus. Olha no verso 13, quem é o meu Deus? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Palavra do próprio Deus, palavra do próprio Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de vocês. O segundo motivo para andar de cabeça erguida, o que Ele fez. Olha o que diz o verso 13: eu os tirei da terra do Egito, para que não fossem mais escravos dos egípcios. Eu tirei vocês do pecado. Eu enviei meu filho para morrer na cruz por vocês. Eu enviei Jesus para enviar meu filho para que o sangue de Cristo purificasse você de todo o pecado. Isso me faz andar de cabeça erguida, é reconhecer o que Ele fez. E qual o desejo de Deus para nós? O desejo de Deus para nós está no final do versículo: eu quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Louvado seja Deus. O couro está comendo, as dificuldades estão pesando, mas eu ando de cabeça erguida porque eu sei quem é o meu Deus. Eu reconheço o que Ele faz, o que Ele fez, e é o desejo dEle que eu honre a Ele através da minha cabeça erguida, dizendo: Ele é o meu Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele me perdoou das acusações, Ele me perdoou do pecado, o sangue de Cristo me perdoou de todos os pecados, e eu sou uma nova criatura. Então ande de cabeça erguida, ande feliz, não por você, não por nós, mas por Jesus, porque Ele ergueu a nossa cabeça. Chega de acusações do pecado. Vimos lá em Romanos 8. Chega do sentimento de culpa. Uma vez que é necessário confessar, é necessário pedir perdão, é necessário reconhecer o que Jesus fez, para que possamos andar de cabeça erguida e com um orgulho santo: eu sou de Jesus, aleluia. Nós cantamos assim no domingo, né? Eu sou de Jesus, aleluia. É você dizer no seu trabalho, na sua casa, no hospital, até no trânsito: eu sou de Jesus, aleluia. Nas dores: eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor.
porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ande de cabeça erguida, para a glória de Deus.